Assinale a incorreta. A questão prejudicial facultativa, que enseja a suspensão do processo, pressupõe que a decisão sobre a matéria controvertida, seja dirimida no juízo civil, possa influir na classificação jurídica do fato, objeto do processo penal, mas não no reconhecimento da infração. Não, incorreto. Então é essa aqui mesmo. É a A. Está errada. Porque se é uma questão prejudicial facultativa, é claro que pressupõe que a decisão sobre a matéria controvertida ser dirimida no juízo civil possa influenciar na classificação jurídica do fato e também no reconhecimento da existência da infração penal. Então, mas não no reconhecimento da infração penal, torna a alternativa incorreta, ou seja, a correta para ser assinalada. Então, essas todas estão corretas. Vamos ler para esclarecer apenas. A questão prejudicial obrigatória, que enseja a suspensão do processo penal, pressupõe que a matéria controvertida recaia sobre o estado civil das pessoas e que de sua solução depende o reconhecimento da existência da infração penal. Perfeito. A suspensão do processo em razão de questão prejudicial facultativa somente pode ser determinada pelo juiz se já proposta no juízo civil ação que vise solucioná-la. A suspensão do processo em razão de questão prejudicial facultativa somente pode ser determinada pelo juiz se já proposta no juízo civil a ação que vise solucioná-la. Correta. É necessário que já exista ação civil em andamento, pois caso contrário, a suspensão do processo criminal não será cabível. Está correta. Letra D. A suspensão do processo em questão prejudicial obrigatória pode ser determinado pelo juiz, ainda que não tenha sido proposta no juízo civil a ação penal que vise solucionar a matéria. Então, a facultativa tem que ter sido proposta no juízo civil e a obrigatória não. Não precisa ser proposta no juízo civil. Correta, conforme o ensinamento do professor Noverto Avena. Norberto Avena. Bom, enfim, não se exime o magistrado de suspender o processo o fato de ainda não ter sido ajuizada ação civil na esfera competente pelo interessado. Não se exime o magistrado de suspender o processo o fato de ainda não ter sido ajuizada ação civil na esfera competente pelo interessado. Em síntese, a suspensão será obrigatória nesses casos, desimportando se existe ou não tal demanda. Então, a suspensão obrigatória, não importa se existe ou não a demanda no juízo civil. E a letra E correta também. A decisão irrecorrível no cível, que soluciona a questão prejudicial obrigatória, no sentido da tipicidade dos fatos descritos na denúncia, vincula o juiz do processo penal. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Agora, só para relembrar, o que é a questão prejudicial obrigatória e o que é a questão prejudicial facultativa? Rapidamente para você, aqui no meu resumo palavra-chave. Questão prejudicial obrigatória. Se crime for de ação penal pública, se o crime for... O MP, quando necessário, vai promover ação civil ou na obrigatória, o Ministério Público vai promover a ação civil ou ele vai prosseguir na que já tiver sido iniciada. E na questão prejudicial facultativa, o Ministério Público vai intervir para promover o rápido andamento. Mais um detalhe, gente. A diferença das questões prejudiciais facultativas e obrigatórias está no fato de que a obrigatória versa sobre o estado civil das pessoas. O estado civil das pessoas. E a sobre o estado civil das pessoas, e ela é obrigatória, ela vem de outro ramo do direito. Direito civil, direito penal, deve suspender. E elas têm que versar sobre o estado civil das pessoas. Artigo 92. Se a decisão sobre a existência da infração depende da solução de controvérsia que o juiz repute séria e fundada
sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal ficará suspenso, ou seja, suspensão obrigatória, até que no juízo civil seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas e outras provas de natureza urgente. Questão prejudicial obrigatória heterogênea perfeita, quando se tem que aguardar em outro ramo do direito a resposta daquilo ser crime ou não. Agora, a questão prejudicial homogênea facultativa imperfeita, a facultativa é o artigo 93. Se o reconhecimento da existência da infração depender de decisão sobre questão diversa do artigo anterior, e se neste houver sido proposta ação para resolvê-la, o juiz poderá, tem que haver a ação civil instaurada, o juiz poderá, desde que essa questão seja de difícil solução e não verse sobre o direito cuja prova a lei civil limite, suspender o curso do processo após a inquirição das testemunhas e a realização de outras provas de natureza urgente. Então, na facultativa, primeiro ouve as testemunhas, depois suspende, né? Suspender após ouvir as testemunhas a realização de outras diligências. E na obrigatória, ficará suspenso até que ouça sem prejuízo da inquirição das testemunhas, ou seja, também pode ouvir as testemunhas. Ok.